E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, a gente vai continuar falando sobre conjuntos fechados na aula de hoje, tá? A gente não terminou todo o conteúdo de conjuntos fechados na aula passada, mas a gente está perto. Faltam alguns resultados ainda que a gente não conseguiu concluir, né? Nos vídeos anteriores. Veja, então a gente vai começar revendo o teorema da aula passada e termina vendo um corolário e outros resultados importantes sobre o conjunto fechado. Tá certo? Vamos nessa! Bem, pessoal, então na aula passada a gente terminou no teorema 1.22, né? E o que é que diz o teorema 1.22? Eu estou com ele aberto aqui. O teorema 1.22 diz que um ponto A é aderente a um conjunto X se e somente se todo intervalo aberto que contém A também deve conter algum ponto de X, certo? Vejam, se somente se. A é ponto aderente de X se somente se todo intervalo aberto que contiver A também contenha algum ponto de X, beleza? E aí, o primeiro corolário que eu queria falar para vocês, na verdade, aí a gente viu a demonstração, né, na aula passada. O primeiro corolário que eu queria falar para vocês, na verdade, nada mais é do que a contrapositiva do teorema, tá? Então, o teorema diz que A é aderente se somente se todo intervalo que contém A deve conter alguém de X. A contrapositiva disso é A não é aderente a X se somente se existir algum intervalo aberto que contém A e não contém nenhum elemento de X, certo? Então, o corolário 1.23 é apenas a contrapositiva do teorema 1.22, isto é, eu só estou reescrevendo ele de uma forma equivalente, ok? Então, não temos o que demonstrar nesse caso, tá certo? Então, vamos prosseguir. O corolário 1.24, assim, pessoal, aí você pode até perguntar, e por que, voltando aqui, você enunciou de novo, já que a contrapositiva é equivalente ao teorema, né? É só porque a gente muitas vezes usa nesse formato que está aqui, tá? Então eu só quero deixar mais claro para vocês, tá? Que é possível, até provável, que a gente use mais o corolário 1.23 do que o teorema, ou seja, a gente use mais nesse jeito de escrever, tá? Bem, o corolário 1.24, ele nos diz que o fecho de um conjunto é um conjunto fechado. O fecho de X é um conjunto fechado. Isso significa o quê? Que o fecho do fecho é o próprio fecho, tá? Não confundam. É porque eu quero provar que o fecho de X, olha aqui, a setinha, né? Eu quero provar que o fecho de X é fechado. Então, eu tenho que provar que o fecho dele é igual a ele, né? Ou seja, né, que o fecho do fecho é igual ao fecho de X. Beleza? Tá, como é que eu vou demonstrar isso? Vejam, a ideia da demonstração, ela pode confundir só porque vocês, assim, né, só porque a gente tem que mostrar que o fecho do fecho é o fecho, certo? Então, só confunde um pouco por causa dos termos, tá? Mas veja, então eu tenho que pegar alguém, deixa eu já fazer aqui, eu já botei a régua, aprendi aqui a mexer, não sabia que tinha uma régua nesse programa, é o Inkyodo que eu uso aqui para escrever, muito bom esse programa para quem, né? Eu que não sei mexer, estou aprendendo na verdade, certo? Então, veja, então o que é que eu tenho que provar? Que se um elemento X, eu vou chamar de A porque se um elemento A está no fecho do fecho, eu tenho que provar, certo? Eu tenho que provar que ele está no fecho de X. E aí eu vou usar o teorema 1.22. Veja, claro, ele é um corolário, né? Então eu vou usar o teorema 1.22, certo? Então eu peguei um A aqui no fecho do fecho, tá? Eu vou até apagar. Não, vou vocês entenderam aqui, né? Eu peguei um A no fecho do fecho e vou considerar um intervalo aberto que contém esse A.
Olha, eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que esse A, tá? Eu tenho que provar que esse A está no fecho de X. Concordam comigo? Eu tenho que provar que A está no fecho de X. Então eu tenho que provar o quê? Pelo teorema 1.22, que todo intervalo aberto que contém A também contém alguém de X, tá? Eu quero provar que ele está no fecho de X, então pelo teorema eu tenho que provar que todo intervalo aberto que contiver A deve conter algum elemento de X. Mas aí vamos lá. Olha, A está no fecho do fecho. A está no fecho do fecho. Então, pelo teorema, existe um B, vou até botar de outra cor, certo? Existe um B que está no fecho de X e está dentro desse intervalo aberto. Por quê? Esse intervalo aberto contém A e A está no fecho do fecho. Então, nesse intervalo aberto tem que conter alguém do fecho de X, beleza? Pelo teorema 1.22. Mas agora saquem a ideia. B está no fecho de X e esse intervalo aberto, que é o mesmo intervalo aberto que contém A, contém B. Então, de novo, pelo teorema 1.22, nesse intervalo aqui, por causa do B, nesse intervalo aqui, deve existir algum X que pertence a X. E o que foi que eu provei então aqui? Eu provei que todo intervalo aberto que contém esse A que está no fecho do fecho, contém algum X que está em X. Então, eu posso concluir sim que A está no fecho de X. Isto é, o fecho do fecho é o fecho, né? O fecho de X é um conjunto fechado, tá? Isso aí foi a ideia da demonstração, pessoal. Mas a demonstração é exatamente isso, como do jeito que eu falei mesmo, tá? Veja, seja A no fecho do fecho, isto é, A é aderente ao fecho de X, e pelo teorema 1.22, todo intervalo aberto que contiver A deve conter algum B do fecho, porque A é aderente ao fecho de X. Beleza? Então deve conter um B que está no fecho. Só que aí o que acontece? Esse intervalo aberto I contém B que está no fecho de X. Então, B é aderente a X e B pertence a esse intervalo aberto. Novamente, pelo teorema 1.22, existe um X que está em X e que está nesse intervalo aberto I, como eu falei. Então, resumindo, todo intervalo aberto que contém A deve conter um elemento X de X. Eu deixei uma reta aqui, olha. Era para eu ter usado já com... Era porque eu ia desenhar aqui, eu me esqueci. Eu ia desenhar já com a demonstração pronta, porque quando eu fosse falando aqui para vocês, vocês poderiam ver o desenho e aí o desenho apagou. Mas eu tenho certeza que vocês, né, entenderam aí, tá bom? Então, vamos continuar. E agora, pessoal, a gente vai mostrar um teorema que relaciona esse conceito de conjunto fechado e conjunto aberto de alguma forma, tá? Relaciona entre aspas, tá? O teorema diz o seguinte, teorema 1.25. F é fechado se somente se seu complementar é aberto, tá? Veja que é um se somente se, então um conjunto é aberto se somente se seu complementar é fechado, tá bom? Bem, como é que eu demonstro isso? Deixa eu tentar fazer um rascunho. É um se somente se, então vou dividir aqui essa minha área em dois, tá? Pior que eu dividi, essa parte ficou menor, é que eu vou precisar de mais espaço, oh meu Deus. Então, olha, primeiro, deixa eu tentar dar a ideia, isso aqui é o rascunho, tá, pessoal? Dar a ideia da ida, tá? Então, eu vou supor que F é fechado. Isso que eu vou supor, beleza? Tá. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que o complementar de F é... Oh, meu Deus. Se o complementar de F é aberto. É isso que eu quero provar, né? Eu quero provar isso. Então, como é que eu provo isso? Eu tenho que provar que todo ponto que está no complementar de F, né, deve estar no interior desse complementar de F, né? Eu tenho que provar isso. Olha, vou botar uma interrogação aqui porque isso é o que eu quero provar, tá? Isso, bem, mas tá no interior de F, agora sim, isso aqui eu não preciso botar interrogação, porque tá no interior de F significa o quê? Significa que existe um epsilon, tá o quê? A mais epsilon, A menos epsilon até A mais epsilon, está contido no
complementar de f. Eu nem vou botar interrogação aqui, tá? Porque essa frase equivale a estar no interior do complementar de f. Beleza? Tá, mas essa frase aqui, olha, esse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon está contido no complementar de f, significa, tá? A menos epsilon, a mais epsilon está contido no complementar de f, significa que não tem ninguém do conjunto f nesse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, porque ele está todo contido no complementar de f, certo? Então, essa minha sentença aqui equivale, tá? E mais uma vez eu não vou botar interrogação, porque ela realmente equivale a dizer, sim, isso aqui para algum epsilon, né? Para algum epsilon. Isso equivale a dizer que esse intervalozinho, interseção com f, é vazio, certo? Isso mais uma vez para algum epsilon, beleza? Então, a gente tem que provar o seguinte, que dado A pertencente ao complementar de f, existe epsilon positivo, tal que... Então, só temos que provar, tá? É o que a gente tem que provar aqui. Que dado A no complementar de f, existe um epsilon positivo, tal que esse intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, esse intervalo aqui, interseção com f, é igual ao vazio. Tá, e como é que isso é o que a gente tem que provar. Como é que a gente prova isso? Tá, pegue alguém no complementar de f. Isso implica o quê? Que esse A não está em f, tá? Ele não está em f, mas lembre que f é fechado, então f é igual ao seu fecho. Isso implica o quê? Que A não... Veja, se A não está no fecho de f, né? A não está em f e f é igual ao seu fecho. Então, A não é aderente a f. Aderente a f. Voltando, então, dizer que A não é aderente a f, pelo corolário 1.23, significa dizer que existe um epsilon positivo, tal que a interseção do intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, com f é vazio. Isso é o que a gente queria demonstrar. Agora vamos demonstrar a recíproca, né? Isto é, a gente vai supor que o complementar de f é aberto e vai provar que f é fechado. Dizer que o complementar de f é aberto é dizer que o interior do complementar de f é o próprio complementar de f, tá? E aí eu tenho que provar que f é fechado. Tá, então eu tenho que provar o quê? A gente tem que seja A pertencente ao fecho de f. Eu tenho que provar que esse camarada está em f, né? Porque eu tenho que provar que o fecho de f é igual a f. Então, dado um cara no fecho de f, eu tenho que provar que ele está em f. Logo, né? Eu estou praticamente demonstrando a mão, né? Se A está no fecho de f, pelo teorema 1.22, todo intervalo da forma A menos epsilon, A mais epsilon, deve ter alguém de f, porque A é aderente a f. Então, todo intervalo aberto que contém A tem que conter alguém de f. Então, isso significa o quê? Pelo teorema 1.22, que a interseção de qualquer intervalo dessa forma com f é diferente do vazio. Isso para todo epsilon positivo. Mas isso aqui, pessoal, dizer que a interseção desse intervalo com f é diferente de vazio, isso significa dizer que esse intervalo ele não está contido no complementar de f. Isso para todo epsilon positivo, tá? Isso aqui implica, olha, isso aqui implica, né? Veja, o que eu provei? Que nenhum intervalo A menos epsilon, A mais epsilon está no complementar de f. Então, isso aqui implica que A não é interior ao complementar de f. Complementar não é interior ao complementar de f.
né? Porque se A fosse interior ou complementar de F, deveria existir algum epsilon positivo de maneira que esse intervalo estivesse contido no complementar de F, mas não existe. Então A não é interior ou complementar de F. Mas lembre que o complementar de F é aberto. Logo, o interior dele é igual a ele mesmo. Dizer que A não está no interior dele significa dizer que A não pertence ao complementar de F. Mas dizer que A não pertence ao complementar de F equivale a dizer que A pertence a F. Ô, pessoal, no final de tudo, meu rascunho virou a demonstração, tá? Não tinha planejado isso, não. Então, veja. Aqui está a demonstração, né? Suponha por um lado que F é fechado e eu tenho que provar que o complementar é aberto, então tome A no complementar de F. Isso significa que A não está em F. Mas F é fechado. Então A não está em F significa que A não está de F significa que A não é aderente a F. Certo? Porque A não está em F e F é igual ao seu fecho. Daí, pelo corolário 1.23, né, como A não é aderente a F, deve existir algum epsilon positivo, tal que esse intervalo aberto aqui, interseção com F, é o vazio. Mas dizer que a interseção desse intervalo aberto com F é vazio, significa dizer que esse intervalo está todo contido no complementar de F. Mas dizer que esse intervalo está contido no complementar de F significa que A é ponto interior ao complementar de F. Logo, esse complementar de F é aberto porque eu tomei A no complementar de F arbitrário. Reciprocamente, agora vamos supor que o complementar de F é aberto e seja A um ponto aderente a F. Eu tenho que mostrar que esse A pertence a F, né? Porque eu tenho que provar que o fecho de F é igual a F. Então, seja A um ponto aderente a F, tenho que provar que A está em F. Pelo teorema 1.22, todo intervalo aberto que contém A deve conter algum ponto de F, porque A é aderente a F. Então, para todo epsilon positivo, esse intervalo aberto A menos epsilon, A mais epsilon, tem que conter algum ponto de F. Beleza? Bem, mas se ele contém algum ponto de F, significa dizer que esse intervalo não está contido no complementar de F para todo epsilon. Nenhum intervalo dessa forma está contido no complementar de F. Logo, isso significa dizer que A não está no interior do complementar de F. Mas o complementar de F, por hipótese, é aberto. Então, dizer que A não está no interior do complementar de F é dizer que A não está no complementar de F. Né? Porque o interior do complementar de F é o complementar de F. Logo, A não pertence ao complementar de F, o que equivale a dizer que A está em F. Então, o que foi que eu provei? Que todo ponto aderente a F está em F. Isto é, eu provei que F é fechado. Tá? A minha demonstração antes... Bem, eu acabei repetindo, né, toda a demonstração. É bom que entenda melhor ainda. Tá bom? Então, a gente está chegando já no final do vídeo e no final desse conteúdo de conjunto fechado. A gente vai provar agora... Lembra, na parte de abertos, a gente provou que a interseção finita de abertos é aberto e provou que a união qualquer de abertos é um aberto. Agora a gente vai provar um resultado parecido para conjuntos fechados, só que é o contrário. Em que sentido? Que a interseção qualquer de conjuntos fechados é fechado e a união finita de conjuntos fechados que é fechado, tá? Troca aí. Tá bom? Mas vamos lá. Para demonstrar isso, eu vou precisar lembrar desse resultado, tá, pessoal? Que na verdade é uma coisa de conjuntos, não é tão difícil de verificar. A união dos complementares é igual ao complementar da interseção. E a interseção dos complementares é igual ao complementar da união. Tá certo? Isso é uma coisa de conjuntos e vale para todo... Né, quando você pega aqui xi, uma família de subconjuntos de um conjunto maior y, tá certo? Ok, vale em contextos mais gerais, é isso que eu queria dizer, não é só em R que isso vale. Ok, então, como eu já falei, a gente vai demonstrar que a união finita de fechados é fechado, tá? E como no teorema lá de abertos, eu vou provar que a união de dois fechados é fechado. Tá bom? E depois a gente, num passo indutivo, prova que a união finita de fechados é fechado. Como é que eu demonstro isso? Tá, eu vou usar
eu vou usar esse teorema que diz que F é fechado se somente se o complementar é aberto, e eu vou usar esse resultado que eu estou falando agora de conjuntos abertos, que diz que a interseção finita de abertos é aberto, tá bom? Então vamos lá. Suponha que F1 e F2 são conjuntos fechados. E aí, pelo teorema lá de abertos, né, que foi o teorema... na verdade, pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, os complementares desses dois conjuntos são conjuntos abertos, beleza? E aí sim, pelo teorema lá de abertos, a interseção desses dois abertos é um aberto. A interseção desses dois abertos é um aberto. Só que pelo lembrete, a interseção dos complementares é o complementar da união. Então, o complementar da união de F1 com F2 é aberto. Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, se o complementar dessa união é aberto, então isso significa que essa união é um conjunto fechado, tá? Pelo que a gente acabou de demonstrar. Bem, e a ideia para mostrar que a interseção qualquer de conjuntos fechados é um conjunto fechado, a ideia é bem parecida, pessoal. Veja, então suponha aqui que eu tenho uma família de fechados, beleza? Pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, os complementares desses conjuntos fechados são conjuntos abertos. E eu sei o quê? Eu sei que a união qualquer de abertos é aberto. Beleza? Eu sei que a união qualquer de abertos é aberto. Então, a união dos complementares desses F lambda é um aberto. É uma união aqui qualquer. Mas veja, eu não escrevi, né? Pelo lembrete, pessoal, a união dos complementares é igual ao quê? A união dos complementares é igual... Ficou feio, né? A união dos complementares é igual ao complementar da interseção. Não é verdade? A união dos complementares é igual ao complementar da interseção. Né? Eu estava chamando justamente a interseção de F. Então o que é que eu tenho? Essa união aqui, ela é um conjunto aberto, mas ela é o complementar dessa interseção. Então o complementar dessa interseção é um conjunto aberto. E aí pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, a interseção é um conjunto fechado. Né? F, que é porque a escrita ficou um pouco ruim. F, que é a interseção, é um conjunto fechado. Então a interseção qualquer de conjuntos fechados é fechado. Então não atrapalhem, tá, pessoal? O resultado de abertos com o resultado de fechados. A interseção finita de abertos é aberto. E a união qualquer de abertos é aberto. Para fechado ao contrário. A união finita de fechados que é fechado e a interseção qualquer de fechados que é fechado, tá bom? E aí o corolário, a gente provou que a união de dois fechados é fechado, né? E aí o corolário, que é o passo indutivo, do mesmo jeito que foi o corolário para conjuntos abertos. A união de uma quantidade finita de fechados é um conjunto fechado. E eu não vou demonstrar para vocês, a ideia é bem igual ao que a gente fez com conjuntos abertos. Até pode ser um exercício interessante para vocês. E aí, só para concluir, pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês que a gente vai usar na observação abaixo. Tá? O exercício é pedir para provar que todo conjunto finito é um conjunto fechado. Eu botei assim, todo conjunto finito não vazio é um conjunto fechado. Mas o vazio também é fechado, né? Então todo conjunto finito é fechado. É para vocês provarem isso. É um exercício que a gente vai usar na próxima observação. Veja, na observação, no teorema a gente provou que a união de uma quantidade finita de fechados é fechado. E a gente provou que a interseção qualquer de fechados é fechado. A união infinita de fechados pode não ser fechada, pessoal, tá certo? A união infinita, a união de infinitos fechados pode não ser fechada, ok? E aí o que acontece? É bem fácil de dar exemplo disso, porque por esse exercício aqui, 1.28, todo conjunto finito é fechado. Então todo conjunto unitário é
fechado. Bem, mas aí o que é que eu concluo? Eu pego, por exemplo, esse intervalo aberto 0,1, o intervalo aberto 0,1, eu sei que ele não é um conjunto fechado e claramente ele é a união dos conjuntos unitários formados pelos seus próprios pontos, tá? Então, bem, o que é que eu sei, né? Eu sei que cada conjunto unitáriozinho desse é um conjunto fechado, mas quando eu faço essa união aqui, que tem uma quantidade infinita de fechados, né? Dá esse intervalo aberto que eu sei que não é um conjunto fechado. A gente já viu que o intervalo aberto não é um conjunto fechado. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente encerra, tá, pessoal, a seção de conjuntos fechados, né? E aí na próxima aula a gente continua e a gente vai ver a fronteira de um conjunto, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver o que é a fronteira de um conjunto, tá bom? Então, até mais, pessoal!